Vamos a mais um comentário aqui, dessa vez do Paulo Sérgio. Muito obrigado, Paulo Sérgio, por seu comentário, beleza? Valeu mesmo, digo Canói. Ele comentou no vídeo que eu coloquei aqui sobre o cristão e a política, não é? Que foi uma entrevista, um bate-papo que eu fiz ali com o presbítero Vinícius e também com o presbítero Luiz Fernando, tá? Foi muito boa a palestra que eles fizeram até. Vou deixar o link das palestras para vocês aqui, tá? E temos aqui essa entrevista. Ele colocou bem assim: eu não sei o que o presbítero Vinícius quis dizer, mas se o tal político quiser proteger a igreja, não é ser a favor de um gueto político, é ser fiel ao que o cristianismo histórico creu e que inclusive está em nossas confissões. Assim, de fato, né? Mas eu entendi, irmão, o que o presbítero quis dizer. Não é errado, na verdade é preferível sim que nós venhamos pensar na proteção e liberdade da igreja, mas nós fazemos isso votando nesse sentido em políticos que têm um pensamento de liberdade de expressão, que queira preservar nesse sentido as instituições, não é? E especialmente a liberdade, para que não haja perseguição contra nenhum grupo religioso, né? Então, votar em políticos assim, que mantêm esses ideais conservadores, não é? E até liberais na economia mesmo, por exemplo, é favorável a toda a população, não só a igreja, enquanto essa esfera separada do Estado, digamos assim, mas a toda a população, toda a cultura no sentido geral. E é nesse sentido, certo? O ponto central aqui é compreender o seguinte, que quando não é, existe uma ação cristã em eleger, por exemplo, um membro da igreja para que ele especificamente venha tentar buscar benefícios políticos para a sua denominação ou para a cristandade, é que ele discorda. E nisso eu concordo com o presbítero, né? Não faz sentido. Para mim isso de fato é um gueto político, né? Porque eu não quero, entenda, eu não quero ser representado como cristão, não é, na política. Eu quero que o povo seja representado. E eu quero que o povo tenha liberdade, porque o povo tendo liberdade, eu também terei. Se o povo tiver a sua liberdade protegida e assegurada, todos vão gozar disso, inclusive a comunidade cristã. Então isso nos protege. Entendeu a situação? Isso nos protege. Eu não quero que exista um tipo de ação, e eu não gosto muito disso, de representatividade. Tem que ter representação, tal, para que nos favoreça. Porque se nós quisermos moldar o Estado, por exemplo, para que ele favoreça a igreja, é questão de tempo, não é? Até o mesmo Estado que em um momento está protegendo a igreja, porque concorda, porque tem políticos que são cristãos e estão militando em favor da igreja, é questão de tempo até que outros políticos que têm uma cosmovisão completamente diferente possam também usar a máquina do Estado, não é? Os cargos políticos, para agora perseguir a igreja. Então o ponto central é que o Estado não tenha tanto poder, que o Estado seja bem mais reduzido, digamos assim, certo? E garanta as nossas liberdades. Assim, todos, nesse sentido, não é, serão beneficiados com liberdade, inclusive nós cristãos. Então é nesse sentido aqui, entendeu? Então eu não vejo uma contradição com o pensamento de Calvino, levando em consideração também, né, as nossas confissões, tá? E também levando em consideração que lá era uma outra época. A compreensão de política, não é, e dos deveres de políticos, digamos assim, não são exatamente iguais às nossas, certo? Muita coisa mudou a esse nível aí. Nós temos que pegar, então, a situação que é diferente e aplicar os mesmos princípios. Não significa dizer, então, que a aplicação dos mesmos princípios será exatamente igual foi naquele período. Mas eu vou ler outro comentário aqui, ó. Seu ofício não é apenas cuidar da ordem pública e zelar por ela, mas também proteger o santo ministério da igreja a fim de promover o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, e a pregação da palavra do evangelho em todo lugar, para que Deus seja honrado e servido por todos, como ele ordena em sua palavra. Então, vamos levar em consideração, né, o período em que nossas confissões foram feitas. Século XVI, onde você tem uma cosmovisão ainda muito, como posso dizer, muito voltada para esse domínio, né? Porque você está num tempo de monarquia ainda de monarquia,
talvez o início de república, né? Talvez na Holanda, que tivesse mais liberdade, mas você tem ainda um espírito muito monárquico, não é, em voga, e, portanto, a cosmovisão que você tem nos próprios reformados, não é, históricos, lá daquele período, Calvino, por exemplo, em Genebra, para nós hoje pode ser um pouco chocante. Nós vemos piedade, sim, vemos o esforço pelo bem da sociedade, mas ainda assim com um tipo de domínio que hoje eu entendo não ser tão desejável, porque, como eu falei, se mantém-se a estrutura, não é, de uma cidade, não é, de um estado, onde esse estado reflita o reino de Deus, eu penso que isso é perigoso. Você vai deixar uma estrutura, não é, montada para depois outras pessoas, não é, que não têm a cosmovisão cristã acabarem usando essa mesma estrutura contra os cristãos. Então, por isso que a ideia é que o Estado seja mínimo e garanta as liberdades de todos. É claro que é desejável isso? É desejável. Poxa, quem dera que pudéssemos pensar em uma sociedade onde o Estado pudesse, de maneira piedosa, não é, pelos seus ministros, preservar e proteger a igreja, não somente a ordem pública, como você cita aqui da Confissão Belga, por exemplo, e promover o reino de Cristo. Isso é feito, ao meu ver, quando o Estado não impede a igreja. Então, se o Estado não impede a igreja, para mim está sendo cumprido. Não há uma necessidade de o Estado realmente promover. Essa visão, ela é muito, como posso dizer assim, talvez muito voltada para o catolicismo romano, de alguma maneira, de tentar trazer a influência da fé ou da religião no Estado em si. É claro que, em certa medida, eles não vão estar errados, porque a cultura foi formada por nós cristãos, né, aqui no Ocidente. Então, toda a nossa influência católica romana, protestante, ela vem junto nesse sentido. Tá? Então, vai moldando tudo isso aí. Mesmo assim, eu penso que nós temos que, sabe, tomar um pouco de cuidado, porque a época em que as confissões foram feitas, quando o assunto se trata de política, não é, de Estado, a interação do cristão e o Estado, especificamente falando, não é, eles tinham uma outra cosmovisão. Nós passamos por muitas coisas, não é, muitas coisas que eles nem sonhavam que iria acontecer, aconteceram. Várias revoluções, a mudança de paradigma, de pensamento. Então, o nosso mundo é um mundo bastante complexo, muito mais complexo do que era na época deles. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque várias estratégias surgiram e hoje nós sabemos como é fácil você dominar a máquina, não é, que de repente foi montada, foi estruturada para dar benefício a uma sociedade que é de cultura cristã. Ao mesmo tempo, as sociedades que são de cultura cristã, o Ocidente não tem se sustentado. Infelizmente, a influência cristã, não é, tem se acabado. Se o Ocidente fosse permanecer sempre com a influência forte do cristianismo, tudo bem, então isso seria sempre vantajoso, mas essa não é a realidade. Nós estamos em decadência, não é? Então a influência cristã está cada vez mais sendo diminuída em nosso contexto ocidental, o que vai dar lugar cada vez mais às revoluções, ao marxismo, cada vez mais. E no fim, eles vão usar a estrutura que nós deixamos para nos perseguir. Por isso que eu entendo que políticos, por exemplo, não é, eles devem, para benefício de todos, não é, e também da igreja, apenas preservar as nossas liberdades, lutar por nossas liberdades, tá? Porque senão, não realmente você cria um tipo de gueto. E eu não acho que isso é uma coisa saudável, não, porque uma hora pode pegar para o nosso lado também. Não é a mesma coisa, mas lembrando de quando o pessoal reclamou muito, né? Porque o pessoal, por exemplo, aquelas ofensas que fizeram aí a Jesus Cristo e várias coisas que o pessoal faz contra a nossa fé. A gente sabe muito bem que tem uma tentativa gigantesca de desconstruir o cristianismo, e eles, a mídia, esses supostos artistas e líderes políticos, eles provocam cristãos com esse tipo de ataque a Jesus Cristo, as figuras, não é, de cultura cristã. Eles provocam os cristãos porque eles sabem que boa parte da nação brasileira, não é, tem essa cultura enraizada cristã, e eles vão se ofender. Nós vamos nos ofender com isso. E eles querem provocar realmente. É uma questão de eles provocarem. Eles querem nos ver realmente nervosos. Essa é a realidade. Tá? E o que acontece? Acontece o erro. Nós deveríamos nos preocupar muito mais em
fortalecer nossas famílias, dar consciência cristã aos membros da igreja, lutar, não é, para que hajam melhoras culturais, restaurar a cultura, mas tentar fazer com que o Estado, por exemplo, intervenha e acabe punindo, não é, quem está cometendo qualquer tipo de ato contra a nossa fé, nos humilhando, por exemplo, isso pode parecer uma coisa muito boa, não é? E o meu senso de justiça diz que é. Mas, no fim, isso pode nos trazer problemas terríveis. E quando quem estiver no poder for contra nós? Entendeu a situação? Então, desculpem. Tá certo? Mas, se o irmão quiser continuar deliberando sobre isso, tá escrevendo aí, fica à vontade. Deus abençoe.